tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Escola Timóteos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como ler melhor. Nós iniciamos o nosso módulo chamado Entendes o que Lês e nesse módulo a nossa proposta é ir mais fundo no entendimento da Bíblia, mas antes de nós lermos melhor o que a Bíblia tem a nos dizer, nós precisamos ler melhor. Porque a Bíblia é um livro e, como qualquer livro, ela exige que a gente tenha um entendimento sobre coesão textual, um entendimento sobre leitura como um todo. Então, a ideia é que a gente, nós consigamos ser leitores melhores. Nós precisamos sermos leitores melhores para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus. Então, na aula de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Essa aula é baseada, obviamente, no livro Entendes o que Lês, do Douglas Stuart e do Gordon Fee. É baseada também nas minhas percepções, naquilo que eu vivi, naquilo que eu aprendi enquanto leitor ao longo da minha vida inteira, e também é baseado nos conselhos da pastora Débora Maria. A pastora Débora Maria é pastora da Cia Church, e nós tivemos uma aula presencial maravilhosa com ela. Inclusive, eu convido você nas terças-feiras a estar conosco de forma presencial. Você que é de Santa Maria, do Distrito Federal, de Brasília, dos arredores ali, você está convidado nas terças-feiras às 7h30 da noite a estar presencialmente conosco, aprendendo mais da Palavra de Deus e se aprofundando. Tem sido um tempo maravilhoso para todos nós. Então, é isso. Eu peço para que você preste bastante atenção agora na aula de hoje, que muito mais do que explicar algo, nós vamos entender um pouco de ferramentas para o aprofundamento da leitura. Então vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, você que pode, e se concentrasse nesse momento. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu apresento a Ti a minha vida, apresento a Ti quem eu sou, e apresento a Ti os meus irmãos e as minhas irmãs que vão estar ouvindo essa aula. Eu te peço que venha abençoar cada pessoa, Senhor, que essa aula venha alcançar os corações e que muito mais do que um entendimento intelectual, nós possamos ter um entendimento de vida, um entendimento prático, que o Senhor transforme as nossas mentes, que nós possamos, Senhor, ser melhores leitores. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, faz de mim e dos meus irmãos, das minhas irmãs, melhores leitores, que nós possamos ter uma compreensão melhor das palavras, compreensão melhor dos textos, que o Senhor possa nos ajudar a ir mais fundo, para que nós possamos entender melhor. Às vezes tem coisas que não entram na nossa mente, tem coisas que nós não conseguimos compreender, e eu te peço, Senhor Jesus, que nos faz compreender de forma mais profunda, Senhor. Abre as nossas mentes e nos ensina. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Antes da gente falar das dicas para que a gente possa ler melhor, eu acho que é importante a gente começar pelo entendimento do propósito da própria leitura, sabe? A gente lançou um e-book muito bom sobre isso, em que a gente conversa sobre a importância de ser um bom leitor, e eu aconselho que você leia ele, mas enfim, não adianta eu dar dicas para vocês, para você falar assim, faça isso, se você não tem a leitura enquanto prioridade na sua vida. A leitura precisa ser uma prioridade nas nossas vidas. Ela precisa ser um foco principal em várias áreas. Então, não adianta eu dar dicas se você não vai perseverar nelas. Não adianta a gente falar sobre a importância disso aqui no sentido de faça isso, faça aquilo, se você não tem uma concepção da onde você quer chegar. Então, primeiro, a leitura precisa ser algo importante na sua vida. Então, ela começa assim, sabe? Ler não é algo fácil. E ler com constância também não é algo fácil. É algo que exige vontade, exige esforço. E se a gente não tiver foco, a gente não vai conseguir continuar. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa ler melhor para sermos pessoas melhores. Nós precisamos buscar ler mais para que a nossa mente consiga trabalhar melhor. Quando a gente lê, a gente está se conectando com os pensamentos que outras pessoas tiveram e com as experiências que as outras pessoas tiveram. E isso é transformador para as nossas vidas. Então, a gente ter a leitura como prioridade, uma prioridade intensa, vai fazer com que a gente desenvolva isso.
Tudo aquilo que não é prioridade na sua vida, você não vai desenvolver. Então, por exemplo, a gente se alimenta, você come porque é uma prioridade. Você sabe que se você não se alimentar, que se você não comer, você vai ficar com fome. E aí, o seu corpo vai ficar fraco, você vai desfalecer, você vai ficar fadigado, com falta de vontade de fazer as coisas. Enfim, você vai adquirir doenças e se você ficar muito tempo sem se alimentar e sem beber água, você morre. E esse entendimento sobre a alimentação também é um entendimento que nós precisamos ter sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações, do que a gente tem se alimentado e como que a gente tem desenvolvido isso. É uma pergunta muito importante pra gente, porque se a gente só vai levando a vida e a gente só vai vivendo as coisas sem se importar e sem entender, só vai recebendo aquilo que as pessoas nos dão ao longo da vida, o que vai acontecer? Você não vai desenvolver o que você precisa, você não vai aprender o que você precisa e você vai desfalecer, a sua alma vai desfalecer. Então é importante que a gente comece a ter esse olhar de que desenvolver a leitura é necessário para desenvolver o meu pensamento, para desenvolver quem eu sou por dentro. E buscar as leituras certas, para mim também, o tipo de conteúdo não é só ler por ler, não é simplesmente ler qualquer coisa, é necessário para que eu possa ter uma visão melhor sobre o mundo, sobre a realidade, e isso forma quem eu sou. Assim como me alimentar, aquilo que eu me alimento também vai formar quem eu sou. E se eu deixar de me alimentar, se eu não me alimentar de nenhuma coisa, eu vou morrer. Então, esse entendimento e essa importância precisa estar centrada nas nossas vidas. Se a gente não tem isso, a gente não consegue caminhar para lugar nenhum. Então, vamos lá, né? Como ler melhor? Eu acho que entra nesse primeiro tópico aqui da leitura enquanto hábito de vida. Então, como ler melhor? Então, começa por aí, da leitura se tornar uma prioridade. Então, como que a leitura ela se torna uma prioridade na minha vida? Ela não se torna eu simplesmente pegando um livro gigante para me ler. Não se torna eu simplesmente fazendo, um grande projeto de eu me aprofundar ali numa leitura e pronto, acabou. Ela se torna comigo inserindo ela no meu dia a dia, não importa o que aconteça. Eu inserindo ela no meu cotidiano. Lembra o exemplo que eu dei sobre a comida. Você comer algo. Mesmo que você não tenha um almoço bom ou uma janta boa, ao longo do dia você precisa comer algo. E o que você vai fazer? Você vai pegar um lanche em algum momento. Você vai, comer em algum momento alguma coisa. E isso vai fortalecer o teu corpo. Ainda que muitas vezes não seja o ideal e ainda que muitas vezes esse lanche não seja algo saudável. A leitura é a mesma coisa. Você precisa estar conectado com coisas que vão fazer com que sua mente se desenvolva e buscar isso de forma mais intensa ao longo do dia. Buscar isso de forma intensa não significa ler 1000 páginas. Significa que no máximo que você consegue, você vai inserir pelo menos ali uma página no seu dia, mas uma página bem lida. Não uma página lida de qualquer forma. O tempo que você poderia reservar assistindo um filme, vendo uma série, ou o tempo que você poderia reservar, o tempo que você está no ônibus. Essas pequenas coisas, você começa a colocar na tua mente, coloca na tua rotina a importância de ler algo, a importância de estar em contato com a leitura sobre algo. Então é muito importante que na sua vida você tenha uma meta, tenha um objetivo claro. Se você não tem um objetivo claro de que você quer ler, de que você precisa ler, você não vai ler. Então, primeiro ter essa meta e aí ler coisas. Essas coisas, claro, podem ser coisas como um texto numa rede social, pode ser uma notícia, sim, mas o ideal é que você escolha um tópico, escolha um assunto específico e de preferência leia um livro ou leia um texto específico, um conjunto de textos sobre aquele tópico. Mais especificamente, o melhor é um livro. Por que um livro? Porque quando a gente está lendo um livro, a gente está aprendendo a entrar em contato com o pensamento de um autor, com o pensamento de uma pessoa, com
um conjunto de ações, de exposições que vão fazer com que a gente trabalhe melhor a nossa noção de lógica, a nossa noção de começo, meio e fim e de interpretação. Quando a gente pega assuntos muito fragmentados, eu pego um assunto aqui, outro ali, esses assuntos eles não conversam entre si, né? Acontece que fica tudo muito bagunçado e a minha interpretação também vai ser. Agora, quando eu busco um assunto em específico, cara, eu gosto desse assunto aqui. Um exemplo, eu gosto de estudar sobre alimentação, eu gosto de estudar sobre gastronomia, sobre receitas, só um exemplo. E aí, eu vou em busca de um livro sobre um tipo de gastronomia, sobre um tipo de receita, ou um livro sobre a história de um chefe famoso. Isso vai me conectar com uma forma de pensamento e com uma coesão, tendo começo, meio e fim. E com isso eu consigo ter uma sequência lógica melhor de pensamento. E eu consigo me aprofundar melhor e isso ajuda a minha interpretação. Então, a primeira coisa é você começar a buscar coisas que você goste e inserir isso no seu cotidiano. Não insira qualquer coisa, qualquer livro, mas insira algo de acordo com aquilo que você tem interesse, que vai desenvolver isso, que vai fazer com que você vá mais fundo. Eu gosto de um filme tal, então em vez de eu ver o filme, por que eu não vou aprender ou ler sobre o livro de onde veio aquele filme? Por que eu não leio o livro de onde veio aquele filme? Então, por exemplo, eu gosto de teatro, então por que eu não vou ler um livro que vai falar sobre teatro? Isso vai me conectar melhor e vai fazer com que eu me aprofunde mais ainda. Então a primeira dica é buscar algo que te conecte, que você goste, para que você sinta prazer. É necessário que a gente sinta prazer nesse início, porque muitas vezes, quando a gente tem um foco, tem um objetivo, muitas vezes não, sempre vai ter um momento chato, um momento que a gente não vai gostar de fazer aquilo. Lendo a Bíblia é assim. Tem um momento que a gente vai ler a Bíblia sem a gente gostar de ler a Bíblia, sem vontade. Só que, se a gente não tiver um alicerce de amor pela leitura em si, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Bíblia em si, se a gente não tiver um alicerce bom, quando chegar um dia ruim, quando chegar o dia que nós não temos vontade, a gente dificilmente vai conseguir perseverar. Por quê? Porque a gente não sabe quais benefícios aquilo tem para a nossa vida. Então é necessário que a gente tenha um benefício imediato. Um benefício imediato muitas vezes é algo que você gosta, é algo que você sente prazer, é algo que você sente amor. Porque quando você tiver em momentos que você não tiver prazer, não sentir amor por aquilo, seja um tema específico ou seja lendo a Bíblia, você vai conseguir ir em frente, porque você já tem uma base. Então a minha primeira dica é: faça uma listinha de assuntos que você gosta, de coisas que você acha interessante, e depois pesquise livros, pesquise e-books, pesquise textos que sejam relacionados àquilo e comece a ler. Cada um vai ter uma forma de leitura, vai ter um estilo, mas eu aconselho que você vá indo na sua forma. Se você tem mais dificuldade, se você está aprendendo a ler, vá com calma, não precisa ir rápido. O foco é compreender aquilo, o foco é ler melhor. Então, para ler melhor, não tem pressa. Para ler melhor, o que eu preciso é compreender aquele texto. Então, a partir de hoje, você vai perseverar. Como assim perseverar, Mateus? O que eu vou fazer? É simples, você não vai sair, você não vai desistir daquele texto, daquele livro, até que você tenha compreendido ele o máximo que você pode. E isso significa que às vezes você vai ler um parágrafo, e vai ler de novo, e vai ler de novo, e vai ler de novo, vai ler uma linha, 2 linhas, até que você compreenda aquilo. Um exemplo que eu tenho é do que aconteceu comigo. Eu odiava Machado de Assis. Eu cresci nessa cultura em que tá com Machado de Assis para você ler no ensino médio, e eu odiava. Eu pegava Machado de Assis e não entendia nada, eu pegava aquela linguagem rebuscada, era super estranho, e eu falava: por que esse cara escreve desse jeito? Pra que ele escreve assim? E aí foi passando os anos, terminei meu ensino médio, até que chegou um dia que eu falei: cara,
eu queria ler Machado de Assis, eu queria compreender. Eu vou tentar ler. E aí eu peguei um texto do Machado de Assis, não lembro qual que era, eu acredito que foi um livro, foi o Dom Casmurro. Eu peguei pra ler e eu não entendi nada. Eu comecei a ler a primeira página e não entendia nada. Só que aí eu falei, cara, eu quero entender isso aqui. E aí eu sentei. E aí eu fui lendo cada parágrafo, a cada linha. Aliás, eu fui lendo linha por linha. A cada linha tinha uma porrada de palavras que eu não entendia. Tinha uma porrada de coisas que eu não tinha uma compreensão. E o que eu fazia? Eu pesquisava. Às vezes eu mais pesquisava a palavra do que eu lia a frase. Porque era tanta coisa que tinha que pesquisar. Então eu fui fazendo isso. Eu lembro que eu demorei um tempão para ler uma página. Mas só que quando eu terminava, eu falava, agora eu compreendi. E eu fui indo calmamente. Fui tentando, fui indo, fui perseverando. Daqui a pouco, quando passou um pouquinho de tempo, eu já tinha lido 3 livros do Machado de Assis. E no final eu tava, podemos colocar assim, completamente apaixonado, super feliz, assim, caramba, esse cara escreve muito bem. E aí eu pude compreender, cara, não era difícil a linguagem dele, muito pelo contrário, Machado de Assis tem uma linguagem simples, só que é uma linguagem diferente e antiga. Era necessário que eu parasse para compreender aquilo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Isso ampliou o meu vocabulário, ampliou a minha compreensão de texto, a minha leitura. Hoje em dia, se eu pego um texto do Machado de Assis, eu consigo compreender ele. Tem algumas dificuldades? Tem, mas eu consigo ir compreendendo ele melhor. E tudo isso porque um dia eu parei e eu falei, cara, eu quero ir mais fundo, não quero ficar no superficial. E não importa o tempo que levasse, não importa se levasse 1 hora, 2 horas, eu lia e relia o mesmo parágrafo até compreender. Então é necessário nós colocarmos a leitura como prioridade para que nós possamos ir mais longe. Imagine a leitura bíblica. Agora, no tempo presente, muitas vezes você não vê um resultado, mas a longo prazo os resultados vão ser enormes na sua e na minha vida. Vamos lá. Então, a primeira coisa, né, é você ter algo que você goste, algo que você acha interessante, e descobrir quais são os seus alicerces, as coisas que você gosta, as coisas que vão te interessar e que te fazem ter uma leitura boa, sabe? Que vão te fazer interessar por um livro, por um texto. A segunda coisa é a forma disso. Existem várias formas de você fazer uma leitura. Claro que essa base de leitura de você ler uma linha e ler outra, e ler mais outra, e ir tentando ler, ela é essencial. Você tem que perseverar sim nessa leitura. Mas existem formas de você fazer isso. Como assim, Matheus? Formas? Hoje em dia nós temos ferramentas. Uma boa ferramenta que inclusive a pastora Débora deu como exemplo na sua aula é os audiobooks, os audiolivros. Eles são maravilhosos, então eles te ajudam. Eu recomendo que você pegue o audiolivro e leia também o livro. Não fique só ouvindo, por mais que a sua absorção possa ser enorme ouvindo, e é ótimo que você faça, que você ouça livros no momento que você está correndo, fazendo outras coisas, e enfim. Mas é importante que você separe um momento também para você ler. Então, se ouvir te ajuda, você pode ouvir e ler o texto ao mesmo tempo. A pessoa vai narrando e você vai acompanhando e vai lendo ele. Isso te ajuda maravilhosamente. De novo, é importante que você possa também ouvir o audiolivro sozinho se você quiser, mas também tem esse outro momento de ler com os olhos também, porque isso vai desenvolver melhor a sua leitura por conta própria. Então nós temos ferramentas, nós temos de forma online, por exemplo, que você baixa no PDF, por exemplo, para quem gosta de PDF, você pode marcar e marcando ele. Então essas ferramentas simples, você pode usar elas. E é muito importante que você se conecte com aquilo que te faz bem. Então, por exemplo, tem pessoas que se adaptam melhor ao PDF, que baixam no computador e conseguem ler muito bem. Já tem pessoas que não, tem pessoas que precisam do livro físico, precisa tocar, precisa sentir o cheiro. Tem pessoas hoje em dia que só conseguem ler pelo smartphone. Então, é importante que você se conecte com o que te faz bem. Matheus, mas eu não sei o que me faz bem. Então, você vai experimentar. Então, você vai ouvir um audiolivro, você vai ler. Tem pessoas que não conseguem ouvir o audiolivro e ler, porque isso confunde elas. Então,
Já tem pessoas que não conseguem ler pelo computador, que isso faz mal para a vista, que as letrinhas são muito pequenas, enfim, e que prefere o celular, por exemplo, ou o livro físico. Mas experimente, vai experimentando até que você encontre a forma que você mais gosta, o formato que você mais gosta. Hoje nós temos essa facilidade, então vai em busca disso. Outro conselho que eu dou nesse formato de leitura é que você reserve um tempo para si, no sentido de, eu sei que é normal que nós tenhamos no cotidiano esses momentos em que nós vamos, na correria do dia a dia, nós vamos ler. Mas é importante que você tenha um momento, nem que seja 10 minutinhos ali, para você parar mesmo, sentar ali e ler, tipo, de forma calma, sabe? Alguma coisa. Isso é difícil às vezes para algumas pessoas, mas busque isso e desenvolva. Nessa questão da leitura, uma outra ferramenta muito importante, essa ferramenta que é simples, mas que ajuda a gente, ela foi dada pelo Gordon Fee. Ele vai falar no livro Entendes o que Lê sobre isso. E ele vai falar sobre o hábito de você ler em voz alta. Isso ajuda bastante. Ele diz que quando você pega, por exemplo, a Bíblia e você lê o texto, coloca o texto na sua frente e você vai lendo e vai falando, você está desenvolvendo a sua fala, você está absorvendo o texto, vou colocar assim, pela fala, pelos olhos e pelos ouvidos, ou seja, os resultados são muito mais impactantes, porque ao mesmo tempo que você está absorvendo, você está falando, e a gente sabe que quando a gente registra, a gente fala algo, a gente escreve, que é um movimento de ação, isso vai fazer com que isso fique guardado por mais tempo dentro de nós. Vai fazer com que isso fique registrado de forma mais intensa. Então, o Gordon Fee vai dar esse conselho a respeito de ler a Bíblia, e eu acredito que possa funcionar para livros. Esse ato de você falar, agora não ouvir uma pessoa falando, não um audiolivro, mas você ir falando, te ajuda a absorver melhor aquele conteúdo. Agora, uma outra coisa que é muito importante é ler para outros. O que é esse ler para outros? É você se reunir com pessoas, e eu digo ler também, não só ler, mas falar sobre aquele assunto que você está lendo. Ah, Matheus, mas eu não tenho ninguém que está lendo o mesmo livro que eu estou lendo. O que você pode fazer? Você pode, com pessoas próximas, conversar sobre aquele assunto, e as pessoas vão querer ouvir. Às vezes você vai chegar, eu tô lendo um livro sobre isso aqui, esse livro é muito legal, e você começa a falar. Isso te ajuda, porque ensinar um assunto, ensinar o tópico, vai fazer com que a gente desenvolva melhor também. Então, entre aspas, ensine, não precisa chegar a fazer uma lousa ou falar, vou ensinar para você isso aqui. Você pode conversar sobre aquele assunto com outra pessoa. E se for possível, especialmente com a Bíblia, leia para outra pessoa. Pegue uma passagem, pegue um parágrafo e leia para outra pessoa sobre aquilo. Isso ajuda bastante. Para quem pode também fazer leituras em grupos, também é algo muito bom. Enfim, tendo essa base, agora eu queria falar sobre aprofundamento de leitura. Tá bom, eu entendi que eu tenho que ler, eu tô lendo ali um textinho, e de novo eu falo, cara, não se importe, não importa quem você seja, não fique preocupado com o número de páginas, não fique preocupado com o número de livros. É mais importante você ler um livro pequenininho, um livro de 60 páginas, 90 páginas, mas ler e entender ele do que ler um livro de 500, de 1000 páginas e não entender nada. É mais importante você compreender isso. É uma jornada de aperfeiçoamento, então vai indo aos poucos. É igual uma academia. Tem gente que já chega na academia porque já faz esporte e consegue levantar um peso maior. Mas se alguém está começando, vai começar por um peso pequeno. O que vai demonstrar quem vai mais longe não é necessariamente a intensidade, mas a constância. É importante ter intensidade? É sim, mas é muito mais importante ter constância. Então, aprofundando o tema, vamos lá. Nós precisamos aprofundar a nossa leitura também. Dicas que eu dou é você fazer conexões relacionadas àquele tema que você está falando. Como assim? Ver vídeos, anotar conteúdos, buscar mais respostas sobre aquilo. Hoje em dia que nós temos facilidade de acesso a tantas coisas, com um clique nós temos uma biblioteca na nossa frente. Cara, é importante que a gente use essas ferramentas a nosso favor. Então,
Quando você vê um vídeo sobre um tema, isso te ajuda a visualizar melhor, ajuda a se conectar com pessoas que estão aprendendo sobre aquilo também, que estão entendendo com especialistas, enfim, independente do tema que você tenha, é importante que você vá mais fundo. Além disso, eu aconselho que você comece a anotar. Como assim anotar? O que eu anoto? Tem pessoas que gostam de riscar o livro. Eu não sou uma delas, eu não gosto. Mas se você gosta de riscar livros, risque, marque no livro, faça anotações, coloque palavras em volta que te ajudem. Se você é como eu, que não consegue anotar em livro, não gosta de anotar, de marcar livro, pegue um caderno à parte, pegue um bloco de notas e vai escrevendo sobre aquilo que você está lendo. Às vezes você escreve uma palavra, às vezes uma frase, mas escreve os seus entendimentos, escreve as suas anotações, porque você vai expandindo o seu conhecimento. Além de você registrar aquilo que você está aprendendo, você começa a ir mais fundo na compreensão por meio da escrita. A escrita é uma ferramenta poderosa e a gente precisa desenvolver mais dela. Precisamos desenvolver mais dela, sim, e eu aconselho que você faça isso. Ah, Matheus, mas eu não sei escrever muito bem. Vai do seu jeito, mas anote, desenvolva, se expresse. Às vezes, de uma frase de um livro vai sair um texto de você. E isso é maravilhoso, porque a sua compreensão vai indo mais fundo e que isso vai ficando mais marcado em você mesmo. Aquilo não fica uma palavra vazia. Aquele livro não fica algo que vai passar na sua mente que você leu e não compreendeu. Pode ter certeza, se você lê um livro e você está buscando compreender ele, você vai atrás de mais respostas, você vai pesquisando sobre ele e você vai anotando e vai escrevendo, a sua leitura não vai ser uma leitura fraca. A sua leitura vai ser uma leitura profunda. Vai ser dificultoso? Sim. Vai necessitar perseverança? Com certeza. Mas pode ter certeza que as palavras não vão ficar vazias, elas vão sendo aprofundadas. E por fim, mas não menos importante, é muito crucial que a gente questione o texto. Como assim questionar? Quer dizer que eu tenho que ficar contra o texto? Não é isso, mas é perguntar coisas que às vezes você vê que está faltando naquele texto, naquele livro, coisas que te fazem pensar, questionamentos internos que vêm para você, trazer perguntas. Por que esse texto foi escrito? Quem escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Qual que é o propósito? Qual mensagem que eu posso ter com esse texto? Você não precisa ficar se questionando a cada linha, a cada parágrafo. Não, você não precisa, mas é importante que a gente tenha esses questionamentos de por que isso está aqui. Esses questionamentos vão fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla daquilo. Então, por exemplo, eu vou voltar para aquilo que eu estava falando sobre Machado de Assis. Eu fui ler Machado de Assis e eu comecei a compreender o que estava escrito naquele texto. E aí eu comecei a me perguntar por que essa situação está aqui. E claro que vídeos podem ajudar, explicações de outras pessoas, mas é necessário que você faça esse questionamento para os textos. Todo texto ele tem um propósito, ele tem começo, meio e fim. Ele não surgiu ali de repente. Um texto, um livro, ele tem um propósito. Então, qual que é o propósito desse texto? Que linguagem que ele está usando? Por quê? Então, relacionando com o exemplo do Machado de Assis, eu estava lendo e aí tinha algumas palavras, especialmente no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por exemplo, tem uma cena em que o Brás Cubas ele se apaixona por uma mulher que é coxa, mas o Brás Cubas ele é de uma família refinada, enfim, ele tem todo esse contexto de superioridade, e aí ele fica se questionando, ele fica numa dualidade entre gostar dessa menina, mas ao mesmo tempo não aceitar ela porque ela é coxa, porque ela é deficiente, sabe? Ela tem uma deficiência e ele não consegue. Ele tem até uma frase, ele fala, por que coxa, tão bonita? E ele fica nesses pensamentos. E aí você fica, tá, por que o Machado de Assis colocou isso aqui? Por que isso aqui está sendo desenvolvido tanto? Por que esse personagem ele tá há tanto tempo nisso aqui? E a gente vai entendendo que a linguagem do Machado de Assis, por exemplo, é uma linguagem cômica.
é como se fosse uma piada. Ele tá colocando um personagem que se acha um cara muito eloquente, que acha que escreve muito bem, mas que na realidade é um cara profundamente fútil. Ele olha para uma mulher e é um cara que seria capaz de escrever várias poesias lindas e falar palavras de amor belas, mas que na realidade ele olha para uma mulher e fica fazendo meio que uma poesia de questionamento. Nossa, ela é coxa, mas ela é tão bonita, mas ela é coxa e sabe, é algo fútil, é algo vazio. Então isso tá ali para causar uma ironia, para causar uma ironia ácida, né? Tem um sarcasmo ácido ali que vai gerar humor. Então, o Machado de Assis está usando da linguagem cômica. Então, quando você vai entendendo isso, o livro vai ficando mais divertido e você vai entendendo que existem críticas que estão sendo colocadas ali de forma sutil à elite, a essa coisa de intelectualidade, ironicamente, aquilo que o Machado seria conhecido depois, sabe? De ser um tipo de literatura superior. E era exatamente o que ele criticava nos livros dele. Então, entende como esse questionamento simples de me perguntar por que esse personagem está pensando desse jeito? Por que Machado colocou isso aqui? Me fez ler e reler e em busca de uma compreensão melhor. Talvez vão ter livros que você vai ler mais de uma vez. E assim, nós nunca vamos saber tudo, não tem como. Mas pode ter certeza que um pouquinho mais longe, que um passo maior, você vai dar sim. Então, é importante você entender mais do que está escrito e buscar questionar o texto em busca das palavras e desenvolver isso. É muito importante. E eu instigo você a fazer isso. Basicamente é isso. Tem algumas outras dicas muito relevantes mesmo, mas que nós vamos conversando nas próximas semanas, conforme a gente for lendo dessa vez o texto bíblico. Algumas dicas que a pastora Débora deu foi, por exemplo, sobre ambiente, como é importante você criar um ambiente para algumas pessoas, para o entendimento de um estudo, está estudando para concurso, está estudando a Bíblia. Anotar é importante, então você usa post-its. Ela falou sobre a importância de você ter um lugarzinho reservado na sua casa, nem que seja um lugarzinho pequeno, mas ali é o teu lugar que você sabe que ali você vai parar para ler, sabe? E enfim, desenvolver isso, sabe? E usar as ferramentas, o maior número de ferramentas que você tenha para poder ter uma leitura melhor. E o Gordon Fee, ele vai falar bastante sobre essa questão de questionar o texto e respeitar o texto em sua integralidade. Que significa, eu pego o livro de Romanos. Existem passagens de Romanos que são isoladas ali, que nos impactam, beleza, mas é importante que eu tenha uma leitura geral de Romanos, tenha uma compreensão geral de como funciona Romanos, do início, o meio e o fim, porque isso vai me ajudar a eu evitar a pegar um texto e tirar do contexto e fazer um pretexto para outra coisa. Então, esse é um conselho do Gordon Fee para a leitura bíblica, e eu acredito que é um conselho para textos em geral, em um tempo em que nós estamos tão ligados com a informação que vem de forma rápida. As informações erradas, elas se desenvolvem muitas vezes por um texto tirado de contexto. A pessoa pega uma frase de um vídeo, pega uma frase de uma notícia e faz outra coisa com aquilo. E isso gera desinformação. E isso é algo muito sério mesmo. Nós, enquanto cristãos, precisamos buscar a verdade. E a verdade, ela respeita uma coerência. Quando a gente desrespeita a coerência, a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, isso vai gerar mentiras, vai gerar coisas tiradas de contexto. Então é importante que a gente busque ter uma leitura saudável. E basicamente é isso. Eu aconselho que você mande pra gente nas nossas redes sociais, @Escola Timóteos, quais são as suas dicas de leituras, aquilo que você está lendo, aquilo que você gosta. Para quem participa do nosso grupo no WhatsApp, manda lá: olha, eu estou aprendendo isso aqui, estou lendo isso. Compartilhe. Muitos dos problemas que nós temos com a Bíblia são problemas de leitura. Às vezes nós não compreendemos um texto, não é porque o texto é necessariamente muito complicado, e não é que
não seja difícil algumas coisas, mas tem outras coisas que são compreensíveis, mas a gente não consegue mais fundo porque nós não somos bons leitores. Nós estamos desapegados, nós estamos ligados a uma cultura baseada em imediatismo, em palavras soltas, versículos soltos, e tudo isso vai impedindo a gente de entender a narrativa que Deus está contando pra gente. Leia algo que você goste, se imerse nesse mundo, busque livros bons, vá em busca disso, desenvolva, gaste tempo lendo e você não vai se arrepender. E, consequentemente, gaste tempo lendo a Bíblia, aprendendo o que Deus tem a dizer, pois foi pela palavra que Deus falou conosco e, aliás, Ele é a própria palavra. E é isso, pessoal. Terça-feira nós temos aula presencial. Eu convido você que está no Distrito Federal, em Santa Maria, a estar conosco. E é isso, nos siga nas redes sociais e compartilhe esse podcast, essa aula com mais pessoas. E até a próxima, pessoal. Acreditar.